Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. E galera, no vídeo de ontem eu cometi um equívoco sobre a matéria lá do GE que fala sobre os técnicos com maior invencibilidade das competições brasileiras. Cara, eu errei. Fiz uma crítica aqui à matéria, né, no final. Só que eu errei. Porque quando eles falam sobre invencibilidade, é uma sequência invicta. Não se relaciona com o número de vitórias em si, mas com a sequência invicta. E o Palmeiras, assim como outras equipes, como o Corinthians também, tiveram derrotas na temporada passada. O Palmeiras teve derrota no último jogo da temporada passada, então é por isso que a matéria só considerou o período de 2025. Diferente do Felipe Luiz, que tem uma sequência invicta de 21 jogos desde a temporada passada. Foi uma falha minha, um equívoco de interpretação, falta, sei lá, de atenção. Mas já estou aqui, né, fazendo a correção disso que eu falei ontem. Gostaria de mandar um abraço aqui a algumas pessoas que também questionaram isso. Teve o Cleomar Paixão. Neto, ó, acompanho o teu trabalho, gosto e tudo mais. Deixa eu só te pontuar aqui que eu acho que você interpretou da maneira errada a matéria lá do GE. Então um abraço pra você, Cleomar Paixão. Muito obrigado, tá? Pelo carinho, pela mensagem, pelo feedback. Teve também o John Leno, que mandou mensagem lá pra mim, que também falou sobre isso. Neto, os rankings lá. Teve outras pessoas que também mandaram mensagem, então eu agradeço de coração a todo mundo que chamou a minha atenção para isso, né? Chamou a atenção num bom sentido, pessoas que vieram de maneira extremamente educadas, inclusive elogiando o trabalho do canal. Muito obrigado de coração a todos. E também, ó, quero mandar um abraço pra Diene. Cara, a Diene, uma torcedora do Flamengo, ela falou que ela tem um grupo de torcedores que acompanha o canal. Ela falou assim, eu faço parte de um grupo de torcedores que assistem os seus vídeos. Então, muito obrigado, Diene, pelo carinho, tá? Muito obrigado pela mensagem, um abraço pra você, um abraço pro grupo de torcedores que você faz parte aí, que assiste o vídeo do canal. Ela falou que todo mundo que tá nesse grupo assiste aqui o Opina Porco. Muito obrigado, de coração mesmo, a todo mundo, tá? Sempre muito gratificante poder contar com o apoio de vocês. Vamos lá, então? Vamos conversar? Porque eu quero conversar sobre a vergonha, o escárnio que é o futebol brasileiro. Então roda essa vinheta que agora, o pau vai fechar. Não é de hoje que a gente fala muito sobre esse assunto. O Flamengo, ele está escancarando um problema crônico do futebol brasileiro. E por que eu falo pra vocês que é um problema crônico do nosso futebol? Porque ele não acontece de hoje. E por mais que o futebol se modernize, por mais que a gente tenha a entrada, por exemplo, das sociedades anônimas de futebol, parece que esse problema ele está longe de acabar. Isso porque toda essa situação, todo o imbróglio envolvendo o Thiago Maia, o Internacional e, consequentemente, o Flamengo, onde o Internacional está tentando realizar a venda do jogador para o Santos, e isso já estava tudo encaminhado. Santos iria assumir a dívida, arcar com os compromissos financeiros, porém o Flamengo não aceitou as garantias financeiras propostas pelo Santos. Em um dado momento, o José Botto vem até a imprensa e diz que tem ordens expressas de atenção nas negociações de jogadores do Flamengo, principalmente se tratando de clubes brasileiros. Algumas pessoas acham que é um exagero do Flamengo isso, mas a gente sabe que não é. Porque esse problema crônico e sistêmico do futebol brasileiro, onde os clubes, eles adquirem jogadores, devem, não pagam e continuam adquirindo jogadores. E eu não estou falando de uma situação isolada ao fato aí do Internacional e Flamengo. Eu estou falando de uma situação que é generalizada dentro do nosso futebol e eu posso trazer alguns exemplos aqui para vocês. E quem tá falando isso não é assim, eu não tô tirando
Ah, fonte é as vozes da cabeça dele. Não. As fontes são os veículos de imprensa que estão aqui fazendo e cobrindo matérias sobre isso. Então, o Internacional tentou fazer a negociação do Thiago Maia. Na verdade, o Internacional vem há algum tempo tentando conduzir essa negociação. Só que agora o jogador vai ter que retornar para Porto Alegre, porque ele não vai poder ser vendido para o Santos, pois o Flamengo não aceitou as garantias financeiras apresentadas pelo Santos. Santos que também vem fazendo movimentações no mercado, sendo que, na verdade, quando você olha para o balanço financeiro da equipe, ele tem os seus comprometimentos. Não é um balanço tão seguro assim. Então, olha a nota que foi emitida pelo Inter. Nota oficial, direto do site do Internacional. O Esporte Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada, por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retornará às suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Então, nessa nota aqui, o Inter ainda dá uma leve cutucada nas partes envolvidas, dizendo que, na verdade, já estava tudo certo em documentação. E que eles lamentam o fato ocorrido, que da parte deles não tem problema nenhum. É muito fácil e muito simples quando você joga a bomba no colo do outro e quer sair de fininho, ainda garantindo um lucro, né? Tirando o seu da reta e ainda utilizando aí palavras bonitas em notas oficiais. Pois o Flamengo também emitiu uma nota oficial para falar sobre a situação e fez uma forte cobrança ao futebol brasileiro. Cobrança essa que tem o meu inteiro apoio. Tem o meu inteiro apoio. Eu demonstro agora toda a solidariedade do mundo com a equipe do Flamengo em relação a essa situação. Porque é uma vergonha, é um escárnio o que acontece no nosso futebol brasileiro. Clubes devendo estádios de futebol. Clubes devendo direitos de imagem, devendo salários. E mesmo assim continuam tendo crédito para comprarem jogadores caros e gastarem cada vez mais. E as nossas confederações, as nossas autoridades, elas simplesmente negligenciam o futebol brasileiro dessa forma. Vamos lá. Diante das recentes notícias sobre atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluído um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Esporte Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube, envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. Então essa foi a nota do Flamengo em relação a essa situação vergonhosa que é o nosso futebol. E o seguinte, meus amigos, existe uma bolha financeira que está
prestes a estourar no futebol brasileiro. E isso quem tá falando não é o Opina Porco. São economistas, contadores especializados no mercado esportivo. E uma hora a casa vai cair. Infelizmente vai levar muita gente junto que às vezes não tem nada a ver com isso. Hoje, os clubes que devem ao Cuiabá somam-se 34 milhões de reais. 34 milhões de reais para uma equipe como o Cuiabá compromete muito a saúde financeira dessa equipe. Prejudica demais. Talvez 34 milhões para clubes como Palmeiras, Flamengo. Ainda é muita grana, tá? Mas essas equipes elas conseguem coexistir com essa dívida. Agora, equipes, por exemplo, como o Cuiabá, vão comprometendo o seu caixa, a sua folha salarial, a sua saúde financeira e a busca por uma competitividade maior e uma estrutura melhor. É um absurdo que em 2025 os contratos de transferência de jogadores, de venda e compra de atletas sejam tão amadores e ultrapassados a ponto de que as autoridades legais não olhem para isso. Isso é um escárnio. Isso mostra como o nosso futebol está ultrapassado. Isso mostra a falta de vontade das autoridades que são responsáveis por regularizar isso. Todos sendo coniventes com esse circo que acontece no Brasil com as dívidas envolvendo clubes de futebol. Recuperações judiciais. É o regime de conselho da PQP. E tudo termina em pizza. As coisas andam e simplesmente não vão para lugar algum. E toda vez a gente vem aqui, a gente se posiciona, os dirigentes, como dirigentes do Palmeiras, o próprio dirigente do Flamengo já se posicionou várias e várias vezes e não é de hoje. O Landim já se posicionava sobre isso também. E simplesmente ninguém é escutado. Os times que honram seus compromissos, os times que estão com a folha salarial em dia, os times que têm a responsabilidade financeira nas suas negociações, não se envolvem em loucuras, eles simplesmente ficam a ver navios por pessoas que se dizem autoridades e permitem, na canetada, com que essa patifaria, com que essa palhaçada continue acontecendo dentro do nosso país. São equipes onde são os amigos do rei, que vão lá, utilizam mecanismos públicos e aí a conta quem paga é a população. Ou vocês acham que os juros lá daquele estádio enorme em Itaquera, em São Paulo, tá indo para casa deles, tá indo para casa do presidente, do diretor, das pessoas responsáveis que fizeram isso, tá indo para casa de juízes? Não. Ele tá indo pro seu financiamento. Ele está indo para a taxa que você paga quando você vai financiar o seu imóvel, quando você vai financiar um automóvel, quando você vai financiar um seguro-saúde. É para lá que ele vai. Desconta-se na população o esgoto inteiro que eles derramam em cima da gente. E tem a cara de pau ainda de aparecer na TV. Tem a cara de pau ainda de contratar jogadores muito, mas muito além daquilo que eles podem pagar. E o que mais me admira é mais de 40 milhões de torcedores baterem palma ainda para essa patifaria, onde eles mesmos estão sendo iludibriados. Você torcer pelo seu clube é uma coisa, você ser irresponsável socialmente é outra, completamente diferente. Você ser conivente com a palhaçada que acontece dentro do futebol brasileiro é muito diferente. Porque se amanhã o Palmeiras entrar numa dívida e utilizar um banco público para cobrir isso e continuar ainda com essa dívida ativa, vocês podem ter certeza que eu vou ser a primeira pessoa a me posicionar aqui contra. E isso não é uma questão de clubismo. Isso não é uma questão de rivalidade. Eu não tô com a camisa de ninguém aqui hoje. Isso é uma questão de responsabilidade social. Cadê as campanhas? Fazem campanhas contra gramado, mas cadê as campanhas contra esse absurdo? Contra esse abuso que acontece aqui? São muito bons para falar do gramado, são muito bons para fazer campanha contra o horário do jogo, não é, São Paulo? Vocês não vivem enchendo o saco?
do Palmeiras toda vez com esse chororô desgraçado que vocês fazem? Campanha para pagar em dia, campanha contra os devedores, campanha contra a irresponsabilidade financeira e social vocês não fazem. E as autoridades brasileiras compactuam com isso. Quando não tomam nenhuma atitude para tomar as rédeas do negócio. Já era para equipes aí, ó, estarem na Série B de tanta dívida que tem. Mas não, arrumam mecanismos entre aspas legais para ir jogando a sujeira mais para frente e empurrando ela para debaixo do tapete. Só que o esgoto é depositado aqui, em mim, em você. Sabe quando você sai na rua da sua casa e a infraestrutura tá um lixo? Sabe quando você vai utilizar um serviço público e a estrutura tá um lixo? Esses mesmos que compactuam com dívidas bilionárias de clubes brasileiros são os que regem as nossas leis. É aqueles que a gente vota e coloca no poder. Para quem acha que o futebol está separado da política brasileira, está muito enganado. Ele é reflexo direto da política brasileira, porque eles estão compactuando com isso. Então, muita atenção. Abram os olhos de vocês. Não sejam iludibriados por palavras bonitas, por jogadores tirando foto na periferia, porque eles vão lá, cheio de seguranças, tiram fotos 10 minutos na periferia, fazem filmagens, tudo lindo, maravilhoso, e depois eles se escondem nos seus condomínios com segurança particular. Acordem! Acordem! A gente não pode continuar permitindo esse pão e circo que acontece no nosso país. E isso não é uma mensagem só do futebol, isso é uma mensagem geral, isso é uma mensagem social. Eu não tô com a camisa do Palmeiras aqui hoje. E ó, só pra vocês entenderem o que eu estou falando. A gente tem uma matéria aqui da ESPN, tá? Não é o Opina Porco que tá falando, matéria da ESPN. Vasco deve mais de 87 milhões de reais a 21 clubes brasileiros, incluindo alguns até conhecidos. Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Santos. Enfim, dá pra fazer um campeonato com o número de clubes aqui que eles estão devendo. Aí você fala assim, ah, Neto, mas o Vasco tá se ferrando, né? O Vasco tá se ferrando porque eles não têm ninguém de toga por trás. Porque se aparecer alguém de toga pra proteger eles, daqui a pouco, meu amigo, eles vão estar trazendo CR7. É igual o de Itaquera lá. Se os caras anunciar amanhã que vão trazer o CR7, eu não duvido nada. Porque ali é capaz de tudo, né? Ali tá tudo certo. Ali pode tudo. O absurdo também foi o São Paulo. O São Paulo Futebol Clube está boicotando o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol. Conselho Técnico, eles se reúnem antes de partidas decisivas, como a semifinal que vai acontecer na segunda-feira no Allianz. E eles estão achando injusto o jogo ser na segunda-feira. E por que o jogo vai ser na segunda-feira? Porque o mandante não tem a disponibilidade do seu estádio. Ah, Neto, mas aluga o estádio pra show. O Morumbi também. Já teve diversos shows no Morumbi. Vários shows acontecem no Morumbi. Eles alugam o estádio deles da mesma forma que o Palmeiras. Então o Palmeiras não tem disponibilidade. Fim de papo. O Palmeiras é o mandante. Vocês sabem o que é isso? Alô, São Paulinos, vocês sabem o que é mandante? Vocês querem ser o mandante? Vocês querem ter prioridade na utilização do estádio de vocês, no calendário de vocês? Então, em 2026, façam uma campanha melhor. E aí vocês façam a melhor campanha. Aí vocês não precisam reclamar de nada. Aí vocês podem impor a data, o dia. E aí eles falaram assim, mas partidas nobres e decisivas tem que ser realizado de sábado e de domingo. Galera, aqui no estado de São Paulo é torcida única. O jogo vai ser transmitido na TV aberta da mesma forma.
Então você que chegar do serviço cansado, você vai ter um joguinho começando às 9 horas da noite numa segundona, que era pra ser só aquele dia cansativo, mas você tem um joguinho pra você assistir às 9 horas da noite. Agora, quanto ao deslocamento, mas o torcedor que mora em São Paulo tem que se deslocar. Fica tranquilo, porque é torcida única. O estado de São Paulo não permite torcida mista para equipes que pertencem a São Paulo. Então é só a torcida do Palmeiras que vai se deslocar. Eu garanto pra você que não tem ninguém do Palmeiras que tá achando isso ruim. Porque se precisar, pra ver o São Paulo eliminado, pra ver o São Paulo se ferrando, a gente vai até de madrugada. E é por causa disso, por causa dessa infantilidade deles. Por causa dessas picuinhas que eles criam. Eles tentam ganhar de bastidor, só que com argumentos errados, com argumentos infantis, com argumentos pequenos. E quem diria, né? O presidente do São Paulo há mais de uma década atrás falou que o Palmeiras estava se apequenando. E quem briga por data de jogo no estádio do adversário, que nem é deles, porque ainda se fosse torcida mista, se fosse o estádio deles, eu até falaria assim, não, beleza, eles têm o direito porque o estádio é deles. Então eles têm a prioridade, porque eles são mandante. Mas não, eles não são. Alô? Vocês pegaram um bonde andando. Entra aí que o Palmeiras que tá na condução, meu amigo. Tão com medinho de jogar no sintético? Tão com medinho de jogar no Allianz? Que medinho que é esse? Daqui a pouco vão reclamar que a estrutura do Allianz metálica favorece, né, a vaia da torcida, e isso desconcentra os jogadores do São Paulo, né? Porque os jogadores do São Paulo, porque, né, não podem jogar com a vaia da torcida adversária. Olha só, essa acústica deles tem que proibir. Vai ter que ter controle de decibéis de torcida agora, né? Só que faltava eles reclamarem disso, porque eles reclamam de tudo. Uai, vocês querem jogar futebol como? Então montem uma equipe de balé. Ué, não, na boa, eu não tô sendo ofensivo nem nada não. Se vocês não quiserem jogar futebol, montem uma equipe de balé. Palhaçada, meu. Palhaçada, infantilidade. Tá? Fica de boa aí. Quando vocês forem o mandante, aí vocês vão escolher a data, escolher o calendário. A data é do mandante. E se o Palmeiras não tem a disponibilidade no sábado e no domingo, o jogo tem que ser na segunda-feira. Fim de papo. Tá bom? Fiquem quietinhos. Quietinhos. Fiquem quietinhos. Quietinhos. E vai dar uma olhada no balanço financeiro, porque pelo que eu sei, a coisa não tá muito boa aí não, segundo os veículos aqui da imprensa. Então vai cuidar disso daí que vocês ganham mais. Porque do jeito que vocês estão indo, vocês são a próxima SAF do futebol brasileiro. Tá bom? Galera, coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque esse assunto me tirou do sério. Na moral mesmo. Coloca aí. Tamo junto.